Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar de 3 assuntos que são bem importantes, são bem recorrentes, muita gente me pergunta, então eu quero tentar falar de 3 assuntos nesse vídeo para não alongar muito, e eles são referentes a canetas de alta rotação odontológica. São 3 itens importantes porque eles determinam até a durabilidade do instrumento e também determina numa manutenção se o técnico vai estar satisfeito com aquela manutenção e o dentista que está recebendo o instrumento. Por isso o assunto é bem legal e também é bem polêmico e recorrente. Meu nome é Felipe Unhan, esse canal é voltado totalmente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Tem vídeo novo toda semana, se você é um dos interessados, fica sempre por aí. Vamos lá para o vídeo? Bom, pessoal, quero tentar falar aqui rapidinho sobre 3 assuntos que giram em torno aí de uma caneta de alta rotação odontológica. Então, sem demoras, vamos lá para o vídeo. O primeiro assunto, eu estou aqui com o meu computador aberto, e é o teste de ruído numa caneta de alta rotação. Todo mundo me pergunta sobre isso, dentistas reclamam muito que a caneta está muito barulhenta, já aconteceu de técnicos entregarem o instrumento, até com a gente aqui, e o dentista de repente falar que a caneta está barulhenta. Então assim, é polêmico, tem algumas coisas que giram em torno disso, eu vou tentar falar aqui rapidinho para não alongar demais. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que assim, existe um teste para ser feito para saber se essa caneta está com muito ruído ou não. E aí, para os técnicos, talvez seja legal fazer esse teste antes de entregar a caneta para o seu cliente. Então, aqui na tela, ó, eu coloquei aqui, um dos fabricantes diz o seguinte, ó, a turbina deverá possuir um ruído máximo de 90 decibéis, a uma distância de 17 milímetros e com uma pressão de 2,2 bar. Ou a pressão que a gente usa aí, normalmente a gente fala de 30 a 32 PSI, que os técnicos talvez estejam mais acostumados. E aí o que é legal? Se você tiver um equipamento que meça os decibéis, eu acho que vale fazer. Eu faço aqui, eu tenho um equipamentozinho aqui e eu consigo medir esse barulho. Inclusive, se o instrumento chega e eu vou fazer o primeiro teste antes do conserto, eu já sei se ele estava muito barulhento ou não, porque muitas vezes eu posso não trocar aquele rolamento. Por exemplo, eu posso fazer um reparo no eixo pinça e não substituir os rolamentos. E eu posso entregar esse instrumento e o dentista falar que a caneta está muito barulhenta. Então eu testo isso antes. Dá para todo mundo testar? Dá. Hoje existem aí equipamentos que testam decibéis e que não são muito caros. Então, eu acho que é válido, achei legal deixar essa dica aqui também. Outro assunto que também gera bastante polêmica, e tanto de técnicos quanto de dentista, é um teste de força para saber se o eixo pinça está fazendo a sua função, está atuando na broca da maneira correta. Então aqui também, ó, na mesma tela, ó, teste de força de retenção da pinça. Ó, a pinça deve sustentar no mínimo uma força de 17 newtons, 1,73 kgf. Também existe um equipamento que faz esse teste. Não é um equipamento muito barato, a gente tem esse equipamento aqui. Desse fabricante, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui na minha... Eu acho que eu tenho aqui uma foto dele para mostrar. Ó. Aqui, ó. Esse fabricante, que no caso é a Cavo, ele tem um equipamento que você consegue testar. Inclusive aqui, ó, eu vou passar mais algumas imagens aqui, ele mostra fazendo o teste manual mesmo. Você segura a caneta, você puxa esse equipamento e ele te dá a medição da força até a sustentação máxima dessa pinça. Então, é um equipamento barato, parece até ser bem simples ali, mas não é um equipamento tão barato. O fabricante disponibiliza com um preço até um pouco alto. Dá para se fazer com outros tipos? Dá, eu já vi outros tipos de teste com peso, por exemplo. Você coloca a caneta de alta rotação em uma posição fixa travada e você tem um peso que simula
essa força sendo aplicada para baixo com uma broca já ali acoplada nesse peso. Também funciona, também dá certo. É válido ter? Sim, para técnicos que já estão aí, talvez atuando mais no mercado, querem ser um pouco mais profissional, talvez queira fazer o teste para garantir o teu trabalho e de repente não ter uma reclamação futura do seu cliente, talvez filmando, fotografando e enviando para o seu cliente, talvez seja legal. Então também fica essa dica, existe a possibilidade, dá para ser feito. Voltando aqui, ó, a terceira coisa que eu ia falar é sobre a lubrificação desse instrumento em específico. Tem muita gente que acha que não é necessário lubrificar bastante, inclusive os dentistas acham isso e é muito errado. Inclusive vários fabricantes dizem que você tem que fazer isso 3 vezes ao dia. E claro que o dentista talvez vai achar isso muito, vai esquecer, mas tanto ele quanto o técnico precisa saber que isso ajuda a danificar mais rápido as peças. Então, se o técnico faz um reparo de um rolamento, por exemplo, e entrega para o dentista e muito rápido esse rolamento dá problema, precisa saber sim se o dentista faz. E acredito que os dentistas, na maioria deles, seja sincero até. Eu pego muito dentista que é sincero. Ele fala, ó, eu não lubrifico, eu esqueço. E eu já falo isso para ele. Falo, olha, tudo bem, mas não queira que o seu instrumento dure muito. Você não vai fazer. Tem dentista que eu sei que atende o dia inteiro, quase que sem parar. Claro que se ele não fizer isso, vai durar menos. E não é só o rolamento. Tem muita gente que acha que só o rolamento dá problema. E não, o eixo pinça também. Aqui, inclusive, esse fabricante deixa o alerta aqui. Ele fala que a limpeza, a falta da limpeza e da lubrificação, porque essa lubrificação, inclusive ele mostra aqui, ó, fazendo a lubrificação também no eixo aqui, ó, introduzindo o óleo através aqui, ó, do orifício do eixo. Ele também fala que essa falta de limpeza provoca a não fixação da broca. Então também ele deixa claro ali que isso atrapalha, e claro que atrapalha, porque ali entra sujeira. E a sujeira danifica a pinça, contribui para essa não fixação, e tem muita gente que não sabe disso. Então eu queria tentar falar sobre esses 3 assuntos aqui rápido, porque eles também estão meio que aqui na minha tela aqui fácil. E eu acho que é legal deixar essas dicas aqui para vocês. Bacana, pessoal? Também quem tiver sugestão aí de outros vídeos, mandem aqui pra gente, escreva aqui nos nossos comentários aqui no nosso canal, que a gente com certeza vai ter o maior prazer de fazer esses vídeos aí para vocês. Bacana, pessoal? Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa lá nosso site. Lá tem tudo o que você precisa saber sobre essa profissão incrível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.